Meus irmãos, vamos lá. Hoje, então, nós estamos aí, como já foi dito, né? Entrando nesta segunda lição deste primeiro trimestre. Estamos estudando aí acerca do movimento pentecostal, várias lições, 13 lições aí nos mostrando o agir do Espírito Santo no meio da igreja, mostrando o seu diferencial, mostrando a importância, os resultados de quando o Espírito Santo de Deus, ele entra, né, com a sua ação no meio da igreja, nos direcionando e nos conduzindo. Então, é um trimestre, uma vez mais, muito abençoado, um trimestre onde o Senhor, uma vez mais, está falando conosco, uma vez que já iniciamos, né, desde domingo passado, e lições extraordinárias nós iremos aprender, e outras iremos recordar, porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E a lição de hoje, ela nos traz à tona, né, alguns ensinamentos que nós já sabemos e que precisamos trazer à memória de forma até veemente, para que a gente consiga caminhar e continuar caminhando da forma correta diante do Senhor. O tema dessa lição de hoje é vigilância, o chamado à santidade e preparação. Como eu disse, eu vou estar projetando aqui, a gente vai estar, né, seguindo conforme a projeção. E às vezes eu vou sair daqui e andar um pouquinho, mas não se preocupe, né? É o perfil mesmo do André. Até o pessoal da mídia pode ficar tranquilo que eu volto logo, porque senão vocês vão ficar tontos aí com essa câmera, tá? Mas nessa lição de número 2, trazendo à tona aqui então a questão da vigilância, o chamado à santidade e à preparação, o autor ele nos traz aqui, né, direcionado por Deus, essa parte introdutória da revista, que é de extrema importância para que a gente também venha estar sempre refletindo nela. O texto áureo, ele diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade aplicada, as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. O texto bíblico, que é referência para essa nossa lição de hoje, está lá em Apocalipse, no capítulo 2, os 5 primeiros versículos, que diz: "Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade." Em outras versões, o teu primeiro amor. "Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres." Então, esse é o texto de referência, né, dessa lição de número 2. E aqui, então, nós damos início a nossa meditação, ao nosso bate-papo nessa escola bíblica nesta manhã. Se você tiver algum comentário, algum questionamento, alguma colocação, fique à vontade, estamos aqui para discutirmos juntos aí e absorvermos o que Deus tem para nós, tá bom? Conforme nós já havíamos comentado, esse trimestre é acerca do avivamento, né, a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Na semana passada fomos abençoados com a excelente aula, né, extraordinariamente ministrada aqui aos nossos corações, e nós vimos que o Espírito Santo de Deus, ele desceu, e a partir do momento em que ele desceu, a igreja, ela teve, né, uma mudança no seu início, ela teve um novo rumo, ela teve uma nova força, um novo caminho, de fato, a ser trilhado. E ali nós vamos ver que ela foi fortalecida e consolidada na sua iniciação, na sua consolidação, para que ela realmente viesse a se desenvolver, que ela viesse aí a ter a sua estrutura de fato definida. Então nós vamos aqui, historicamente, só para que a gente consiga, né, relembrar um pouco essa sequência, digamos assim,
nós vamos relembrar que Jesus veio, desenvolveu o seu ministério, chamou ali 12, ensinou literalmente para esses 12 como era, né, que as coisas deveriam andar, ensinou as suas doutrinas, ensinou como realmente é viver em comunhão com Deus, viver com o Pai, e ele deixou ali aqueles 12, além de preparados e ensinados, agora com a missão de propagar as doutrinas que ele havia deixado, o Evangelho. Então aqui agora, nós chegamos nesse momento em que Jesus, após sua morte e ressurreição, e ascensão aos céus, obrigado, pastor Juarez, e ascensão aos céus, nós vamos ver que os discípulos ou os apóstolos, né, como são nomeados pelo próprio Cristo, agora dão sequência àquele projeto de Jesus. E nessa sequência do projeto, a igreja ela vai sendo consolidada, a igreja começa a surgir e vai se desenvolvendo. E quando o Espírito Santo de Deus desce, ele fortalece esse projeto, ele consolida esse projeto do surgimento e desenvolvimento da Igreja de Cristo, que se concentrava em continuar propagando a doutrina de Cristo, os ensinamentos, o Evangelho que Jesus deixou. Então, com a descida do Espírito Santo, conforme nos relata lá em Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver que a igreja se solidifica. E além de se solidificar, ela desenvolve e ela cresce, ela se expande até que de uma forma surpreendente, rápido, né? Então a igreja cresce. E aí quando nós vamos continuando aí a ler a Bíblia, né, meditando na história da igreja, a gente vai vendo que ela vai propagando na Ásia e vai se expandindo até chegar aos nossos dias de hoje, conforme nós estamos aqui reunidos como igreja discutindo o Evangelho de Cristo. Mas ela iniciou de acordo com esse projeto original do próprio Jesus, quando aqui estava, dando aí aos seus discípulos a missão de dar continuidade à expansão do Evangelho, e assim, com a descida do Espírito Santo para fortalecer e realmente dar sempre a conduta, o norte devido para a igreja, conforme deveria ser. Então, o Espírito Santo, ele sempre estava na direção desse projeto da igreja. Então, nós chegamos exatamente nesse momento aqui. Lá no início, a igreja surgiu, o Espírito Santo desceu, e a igreja ela está de uma forma expandida. Tem igreja na Ásia, tem igreja em diversos lugares. E aqui os apóstolos sempre preocupados, né, em direcionar, em propagar o Evangelho e ir fazendo a vontade do Senhor. Só que a igreja se desenvolveu, a história aconteceu, e foi passando as fases da igreja. Então, até esse momento, onde nós estamos hoje, que foi a consolidação da primeira lição, nós estamos no momento em que a igreja está revestida do Espírito Santo de Deus. O Espírito desceu, foi um movimento. Então, nós temos uma realidade histórica, a igreja surgiu, e nós temos um segundo momento agora, que é o Espírito Santo de Deus desceu e consolidou o projeto igreja. Nós estamos exatamente nesse momento. Mas com isso, a igreja cresceu, alguns anos se passaram, e inclusive alguns desses apóstolos já foram para a eternidade, e nós estamos agora no momento, meditando nessa lição de número 2, exatamente em que o apóstolo, ou o último dos 12 discípulos, é o que ainda está vivo, que é João. E conforme a referência que nós lemos, João, ele começa então esse livro de Apocalipse, nos seus capítulos 2 e 3, especificamente falando, escrevendo diretamente a algumas dessas igrejas que surgiram, ou a algumas dessas igrejas que estão se desenvolvendo. Então, nós estamos exatamente aqui, nesse ponto histórico. Amém? Aí começa uma nova realidade na igreja, que nos assola até os nossos dias de hoje. Qual realidade é essa? E aí nós damos início de vez, né, ou damos continuidade nessa introdução. Uma realidade triste e dolorosa é o momento em que nós começamos a nossa discussão. As igrejas começam a esfriar, as igrejas começam a perder a essência do seu primeiro amor. Então nós estamos aqui no momento em que essas igrejas, essas primeiras igrejas que se desenvolveram, elas estão vivendo uma frieza espiritual. Elas estão aí, né, em uma fase que aquele primeiro amor, que aquela essência toda, aquele cuidado todo uns com os outros, o cuidado com a doutrina, o cuidado em viver aquilo que Jesus havia ensinado, deixado e repassado pelos apóstolos, estava sendo deixado de lado. Algumas
questões mundanas, alguns pontos de vista, alguns achismos estão sendo introduzidos dentro do seu seio, e a igreja começa então a caminhar de uma forma fria, de uma forma distante do seu projeto original. Então nós já começamos aqui a observar que isso não é dos nossos dias de hoje apenas, mas desde os primórdios, desde o surgimento da igreja, do início da sua história, nós vamos observar que a frieza, ela já vai existir, que é algo constante, que é uma luta constante, é algo que nós precisamos nos atentar, porque desde os primórdios, ou seja, desde o seu princípio, do seu início, a igreja já sofre com esse problema. Então, nessa introdução aqui, nós destacamos isso, que desde a igreja lá, as primeiras, ainda no tempo do último dos apóstolos, o último dos discípulos, nós observamos que a igreja, ela também passa por uma fase de frieza. E aí eu digo o último dos apóstolos porque nós estamos embasando na Bíblia. Eu não vou trazer particularidades de nomenclaturas dadas à liderança da igreja X ou da igreja Y, que muitas usam inclusive esse termo apóstolo. Não estamos aqui agora nessa oportunidade para discutir isso, mas nós estamos conforme a Bíblia, e nós sabemos que, biblicamente falando, os apóstolos que a Bíblia se refere são os 12 que o próprio Jesus nomeou, chamou, separou e por aí vai. André, mas Paulo ele não andou com Jesus, mas teve um encontro face a face com Jesus, e Jesus o nomeou um dos seus apóstolos também. Então aqui nós estamos ali, daqueles que andaram literalmente com Jesus, o último dos apóstolos, que era João. Agora, de todos os apóstolos nomeados diretamente por Cristo, esse era o penúltimo, uma vez que Paulo ainda daria aí, continuidade ao projeto e ainda desenvolveria na totalidade o seu ministério. Mas aqui nós vamos ver então que desses 12 iniciais, apóstolos iniciais ou dos discípulos, desde João, a igreja já começa então a passar por frieza, e isso é muito sério. Então essa questão da frieza nas nossas igrejas, ou no meio da igreja de Cristo na terra, infelizmente ela é uma realidade contínua, ou uma realidade recorrente. Nós temos esse problema. Então, se as primeiras igrejas que viviam ali diretamente sendo instruídas e ensinadas por aqueles que aprenderam diretamente com Cristo, passou por isso, imagina a nossa hoje, 2000 e poucos anos depois desta realidade. Então aí a gente já começa a absorver do porquê então estarmos discutindo esse assunto nesta oportunidade que temos. Eu quero ouvir Deus falar comigo, eu vou para a Bíblia. Então nós precisamos praticar as doutrinas de Cristo que estão na Bíblia. Nós precisamos, como aprendemos aqui, orar, jejuar e estudar a Bíblia. Aí nós vamos fugir de todas essas possibilidades de tropeço. Ou quando começarmos a esfriar, nós vamos identificar, o Espírito Santo vai nos mostrar. O tópico 2, ele vai falar sobre um movimento chamado de movimento montanista. Como nós estamos destacando, nós estamos avaliando sobre o esfriamento espiritual da igreja, e nós já inclusive observamos lá, na introdução, que vários movimentos surgem oriundos do esfriamento espiritual, da vontade de renovo e por aí vai. Então aqui nós vamos destacar um deles, mas inúmeros movimentos surgiram, inclusive movimentos que a história nem sequer conseguiu fazer o registro delas. E ainda nos nossos dias de hoje, movimentos surgem, e ainda haverão de surgir movimentos até que Cristo volte. Então essa aí é uma realidade. Então assim, a gente poderia citar vários, a gente poderia entrar em vários, mas aqui nós vamos meditar em algumas questões desse movimento, para que a gente entenda esse contexto todo do movimento. Então esse movimento montanista, ele é um movimento que surgiu lá no século II, ali na região da Ásia, especificamente na parte menor dela. Esse movimento, eles pregavam uma nova revelação. Então, tudo aquilo que Deus havia dado para os apóstolos, os discípulos, tudo aquilo que estava registrado, que nós chamamos como Antigo Testamento, enfim, aqui, para eles, para esse movimento, está surgindo, então, uma nova revelação. Não é só mais o que a Bíblia está ensinando. Tem mais coisas que Deus está revelando para nós, para o nosso movimento. Essa é a ideia, é o que eles estão falando. E uma outra observação, esse movimento montanista surgiu depois do movimento de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2 nos revela. Então, tudo aqui é após
a descida do Espírito Santo de Deus. Então esse movimento ele é dessa época, nessa realidade. E aqui eles têm ideias, inclusive, que são próximas à ideia do pentecostalismo. A maioria dos movimentos sempre são assim, surgem com ideias boas, surgem com ideias parecidas com aquele princípio original nosso. E é no seu desenvolver, é na sua consolidação, é que as coisas normalmente se distorcem daquilo que Cristo realmente deixou para nós. Então esse movimento não foi diferente, começou bom, as ideias são boas, é bem próximo do que o pentecostalismo está ensinando. Inclusive doutrinas bem profundas, doutrinas que realmente merecem e precisam ser discutidas. Mas aí daqui a pouco vai começar alguns extremos que elas vão falando. Ainda dentro desse movimento, ele foi uma reação naquela época ao mundanismo, às coisas do mundo que a igreja ou as igrejas estavam permitindo entrar dentro delas. Então, por causa daquilo que estava mudando, esse movimento teve força para surgir, para se desenvolver. E assim como muitos outros, até nos nossos dias de hoje. Eles acreditavam que as profecias tinham o mesmo poder daquilo que a Bíblia já revelava. Então, a Bíblia já falava, já estava registrado. Mas se um deles recebesse a profecia vindo direto, aí um deles eu falo entre aspas, né, daqui a pouco vocês vão ver por quê, aquilo que recebiam e proferiam como profecia recebida, eles acreditavam que tinha o mesmo poder bíblico. Então, se aquilo que eles estivessem falando como profecia fosse distinto do que a Bíblia revelava, também tinha poder, estava no mesmo nível de poder. E a Bíblia fala, né, literalmente, que o nosso Deus não é um Deus de confusão. E aí eu te falo, como que a Bíblia vai falar um negócio e alguém chega falando diferente e tem o mesmo poder? Espera aí, ué. Não dá, né? Começa por aí. Mas na sequência, esse movimento se chamado montanista porque o seu autor, o seu desenvolvedor, ou seja, o seu mentor, aquele que puxava esse movimento, ele era, né, chamado de montano. E ele, como mentor, ele era o camarada que recebia as profecias que eram proferidas. Então ele era o líder, ele recebia as profecias, resumindo tudo. Nesse movimento as coisas andam do jeito que ele queria, do jeito que ele pensava. E tem igrejas desse tipo nos nossos dias de hoje, sim ou não? Do jeito que o líder quer, o negócio é, né? Do jeito que o líder pensa é que as coisas realmente são. Não mudou nada. Enfim, com este tópico de número 2, baseado nesse movimento, nós podemos aprender o quê? Ignorar a doutrina é o mesmo que problema. Então, ignorar a Bíblia, sair da Bíblia, é igual a problema. A gestão da igreja, ela não pode ser humana, ela tem que ser espiritual. Então, quando a igreja deixa de ser gerida, deixa de ser administrada pelo Espírito Santo e passa a ser administrada pelo homem, princípios humanos, o negócio vai dar ruim, não tem como dar bom. É por isso que nós entendemos e aprendemos que o pastor da igreja, o primeiro líder da igreja, ele inclusive é chamado de o anjo da igreja, porque ele é o enviado direto de Deus para conduzir o rebanho. Então, se ele não tiver trilhado nas doutrinas que vêm de Deus, que é a Bíblia, o negócio é problema espiritual, né? Então tem que ser o Espírito Santo que conduz esse líder, e por aí vai. Os movimentos sempre vão surgir por consequências. Discutimos isso na introdução, falamos sobre, né, lá na introdução. Então, aqui nós já vamos para o terceiro e último tópico dessa lição de número 2. André, mas você está correndo aqui. Não, na verdade, nós paramos um pouco mais no primeiro tópico, porque ele traz, de fato, aí, né, o resumo de tudo que nós estamos discutindo. E aí nós entramos no tópico 2 e no tópico 3, conforme vamos fazer agora, para pontuar algumas das questões que nós aprendemos no tópico de número 1. As lições e os alertas que nós temos que extrair com tudo isso que nos é mostrado, então, nesse primeiro tópico, especificamente falando, e com essa particularidade do segundo. Primeiro, a Bíblia e a história nos mostram o caminho. Quer saber exatamente como deve andar? Primeiro, a Bíblia é o nosso manual. É um livro de regras. E é absoluto. Não tem eu quero interpretar do meu jeito, viver a Bíblia do meu jeito. É absoluto. E não tem esse negócio de eu interpreto X e Beltrano Y. Não, a própria Bíblia se interpreta.
A própria Bíblia se revela. André, então por que tantas loucuras sendo pregadas? Porque se distanciaram da direção do Espírito Santo de Deus. E você pode ir lá e tirar a prova. Todas essas igrejas que vivem absurdos, ou esses movimentos que se dizem igreja, que vivem absurdos fora daquilo que a Bíblia realmente ensina, mas que se dizem baseados na Bíblia, sempre vão pegar versículos isolados, versículos únicos para tentar se embasar nele, dando a ele o sentido que querem. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para ter um referencial, para ter base, eu não posso pegar 1, 2 ou somente 3 versículos. Eu tenho que pegar o texto todo. O texto todo. É por isso que a gente vive do jeito que vive, e muitos dizendo aí, muitas igrejas se dizendo bíblicas com base em, se dizendo com base bíblica, e muitos caindo. Por quê? Não estão se atentando para esse detalhe. Pegou um versículo isolado, 2, 3, que seja ali, montou algo em cima, colocando a sua ideia e ponto final. Mas o que é que o texto todo está dizendo? E eu sou suspeito para falar, mas a realidade que a nossa igreja, a de Campinas Trindade, está vivendo hoje, era o meu sonho, da gente realmente viver aquilo, pregar aquilo, transmitir aquilo, compartilhar aquilo que a Bíblia está dizendo de início ao fim. Porque eu pegar um tema e sair falando sobre ele, eu coloco o que eu quero, é o meu ponto de vista sendo compartilhado. E como eu cresci dentro de igreja, como eu já vi hoje, como me lembrando de algumas situações do passado, como absurdos já foram impostos nessa ideia tematizada. Então essa é uma realidade assustadora, nós precisamos nos preocupar com isso. Então as lições bíblicas e a história, dentro das lições e alertas, a Bíblia e a história, ela nos mostram o caminho. Além disso, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo nos guiando, esqueça, vai dar ruim, vamos para o brejo mesmo. Temos que ter cuidado com os exageros, santo demais, puro demais. Eu sou autossuficiente, eu me torno assim quando eu sou bom, quando eu sou exagerado. A igreja se torna assim quando ela é boa demais, quando tem exageros. E os equívocos só surgem em nosso meio, em nossas vidas, quando nós não conhecemos a doutrina de Cristo, que é a Bíblia. Daí a importância de termos uma vida diária de meditação nas Escrituras, de buscar o que a Bíblia, que é Deus falando conosco, que está nos revelando. Ainda dentro desse terceiro tópico, precisamos de um autoexame diário, eu preciso olhar para dentro de mim todo dia. O que nós vivemos nos nossos dias de hoje? O que nós vivemos na nossa realidade de hoje? Qual é a verdadeira identidade que eu desempenho hoje, que eu demonstro? Eu aprendi na minha vida que o que eu realmente sou não depende só do que eu penso que sou. Ixi, você já parou para pensar nisso? A minha verdadeira identidade, ela é composta de pelo menos 2 pontos de vista. Primeiro, o que eu penso que eu sou? É uma das questões que vai determinar as minhas características, o meu verdadeiro eu. Mas para consolidar quem eu realmente sou, eu também preciso me preocupar de como as pessoas me veem, como eu sou visto no meio que eu vivo. Então, tudo isso é que realmente determina a minha verdadeira identidade, o meu verdadeiro eu. Então, por isso a necessidade de um autoexame todos os dias. Eu estou conforme o que a Bíblia está ensinando? Lá fora, na minha convivência, dentro da minha casa, na minha convivência, me tratam de acordo com o que realmente a Bíblia me ensina e eu penso que sou? E por aí vai. Autoexame com base na Bíblia. Nós precisamos buscar um avivamento contínuo. O avivamento contínuo, como eu disse, não é só o sobrenatural no mundo espiritual sendo manifesto, mas o avivamento contínuo, o meu avivamento, ou o avivamento da igreja, é a renovação do aprendizado, da revelação de Deus para nós, conforme as Escrituras. É eu ir lá e todos os dias aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Além disso, nós precisamos praticar, colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina? O que nós precisamos praticar? Quais são os princípios bíblicos para que você e eu venhamos praticar? Amor, amar uns aos outros como a si mesmo,
A Bíblia, inclusive, fala que um dos maiores mandamentos é o amar ao próximo como a ti mesmo. A fé, eu tenho que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu preciso ter piedade, preciso me preocupar com o próximo como eu me preocupo comigo mesmo. Mas cuidado para você não cair nos contos de vigário que tem por aí. Cuidado com aqueles malandros, desculpem a expressão, que andam por aí se fingindo de necessitados, mas que só vivem de dar golpes. Mas quando nós estamos embasados na Bíblia, vivendo com a direção ou sob a direção do Espírito Santo, nós temos aí o discernimento, a conduta espiritual, para que a gente não caia nesses golpes. Mas, em geral, nós precisamos praticar amor, fé e piedade. Concluindo, e já chegando ao final, o avivamento e o esfriamento sempre existiram. Não é coisa do passado, não é coisa de religioso, não é algo que eu preciso ou posso deixar de lado. Não. GD, pode entrar, pode ficar à vontade, tá? Vocês têm liberdade, pode entrar. Então, essa questão aí, né, do avivamento, do esfriamento, ela sempre vai existir. Não é nada de anormal, não é nada que a gente não esteja sujeito. Sempre existiu e sempre vai existir. Por isso os alertas, por isso essa lição, para que a gente não caia. Precisamos aprender a voz do Espírito Santo. André, mas eu não ouço o Espírito Santo falar no meu ouvido, eu não ouço a voz do Espírito. Leia a Bíblia. Todas as respostas que você e eu precisamos, a Bíblia nos traz. Eu costumo dizer que Deus só se revela em profecia para nós, ou só fala conosco em profecia, aquilo que realmente nós não estamos em condição de absorver. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo fala conosco todos os dias, em todos os momentos, através da Bíblia. E vou além, até mesmo nas situações do dia a dia, nos contextos, vai nos mostrando. Eu quero sair de viagem às 6 horas da manhã, vou lá, meu pneu está furado, vou ter que trocar, atrasei meia hora. Vou sair estressado? Não, vou sair dando glória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha Deus me falando que me livrou de um acidente. Olha Deus me falando que me livrou de alguma coisa. E por aí vai, negócios, investimentos profissionais, relacionamentos. Está na cara que vai dar errado. Está na cara, é natural. Não, mas Deus está nesse negócio, eu vou no sobrenatural. Ele está dentro da igreja, ela está no mundão. Ele é beberrão lá fora e ela é uma mulher de oração. Eu vou investir porque com o tempo Deus converte. Está na cara que vai dar errado, está na cara que vai começar com sofrimento. Luz e trevas não combinam, e por aí vai. Já está, Deus já falou, Deus já respondeu. E aí eu aplico aqui conforme os 3 objetivos para eu devolver aqui ao pastor Gilson. Primeiro objetivo, lembra que a gente precisava identificar as características? Conforme o que a gente aprendeu, quais são essas características que a gente precisa ter mais atenção? A falta de amor e a mornidão. Então, faltou amor e está morno, nós estamos aí, então, vivendo, né, as características do esfriamento espiritual. Quais são os riscos do esfriamento espiritual, conforme a lição? Caminhar errado, tropeçar e, inclusive, chegar à morte. E o terceiro objetivo, o que é necessário para retornarmos, então, ao primeiro amor? Lá fala que a gente precisa voltar ao primeiro amor, conforme o que aprendemos, o que é necessário. Primeiro, ouvir a voz do Espírito Santo. Como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Vivendo o que a Bíblia me ensina, entendendo, parando para meditar em todas as minhas ações, reações e as minhas práticas diárias. Ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso ser guiado pelo Espírito, não por mim, não pelo meu achismo. E por fim, nós precisamos investir no nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e cada vez mais pedindo a Deus que o Espírito Santo dele nos direcione. Amém? Deus os abençoe.